Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar atacante que tem negociações avançadas para se tornar novo reforço do Fluminense. Estamos falando de Jefferson Soteldo, 27 anos de idade, jogando pelo Santos. Nesse ano, e quem sabe pode ser mais um atleta do Flusão. No vídeo de hoje, pessoal, vamos ver um monte de coisas sobre o jogador, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação, e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem Clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números do Soteldo nesse ano de 2025. Lembrando, pessoal, que eu estou gravando o vídeo no dia 6 de junho de 2025, diretamente aqui do auditório do Blumenau Esporte Clube. Então, claro que todas as estatísticas, números, informações que eu vou dar nesse vídeo são com o que tem até hoje, tá bom? 27 anos de idade para o Soteldo e 1,60 m. Vamos lá. 17 jogos para o jogador nesse ano, 14 deles como titular. Não marcou gols, deu 2 assistências, uma pré-assistência, 22 passes para finalização, 19 arremates com 32% de acerto no gol, desperdiçou a posse de bola em média 11,2 vezes a cada 90 minutos, acertou 81% dos passes que tentou, tomou 2 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Soteldo nesse ano. Torcida Tricolor, conta para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter, na minha opinião, ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele. O nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Flusão, você encontra com desconto. Show? Vamos seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o momento do Soteldo, que eu acho que fica bem claro para todo mundo que ele passa longe de viver um dos seus melhores momentos na carreira. O Santos, como um todo, vive um momento conturbado, né, pessoal? E o Soteldo é mais um cara que não tem conseguido jogar, ele passa longe de ter a idolatria, a relevância que já teve em outros momentos com a camisa do Santos. É um cara que teve problemas de extracampo lá em 2023, principalmente. É um cara que tem tido dificuldade para marcar gols nos últimos jogos, tem tido dificuldade para estar em campo, principalmente nesses últimos tempos, com a camisa do Santos, sempre faltando sequência de minutos, muito por conta da parte física. Então, é um jogador que, caso chegue realmente ao Fluminense, vai precisar retomar o seu melhor momento, porque passa longe de estar conseguindo fazer isso neste atual momento pelo Santos, tá bom? E será, pessoal, já deu um spoiler, né, que a parte física pode ser um desses indicativos de uma certa queda no desempenho e principalmente na minutagem do venezuelano? Bora lá conversar sobre isso, mostrando o histórico de lesões, né, pessoal? O mapa de lesões também, né, por que não? Do jogador nas últimas temporadas, assim, o Soteldo tem se machucado demais, né, pessoal? Reparem como, perdão, como desde 2021 são sempre assim uma quantidade razoável de dias fora por conta de lesão, principalmente por problemas na coxa, em sua grande maioria. Não tem assim lesões gravíssimas na maior parte do tempo, mas sempre lesões repetidas, ou seja, um cara que tem tido dificuldade para ter sequência de jogo. Não só porque não está vivendo o seu melhor momento, tecnicamente, mas também a parte física tem sido comprometedora. Em 2023, por exemplo, foram 121 dias afastado. Em 2021 foram 138 dias fora. Nesse ano, 2025, nós estamos em junho, ainda já foram 60 dias fora, 3 problemas na coxa em momentos diferentes da temporada. Então é um cara assim que está numa situação complicada. Na parte física vai precisar se recuperar, tá bom? E na hora que a gente fala de características, posicionamento, função dentro de campo, o que mais dá para falar sobre o atacante? Bora nessa. Ver o mapa de movimentação, né? Mapa de calor do Soteldo. Peguei o ano passado, tá, pessoal? Quando ele estava pelo Grêmio ainda, porque foi uma temporada completa, com mais minutos. Só pra gente ter uma ideia. O Soteldo, acho que é um jogador que todo mundo conhece, de modo geral. Um jogador que tende a flutuar pelos lados do campo, tá bom? Por mais que seja um cara que prefira atuar com o pé trocado, vindo da esquerda para dentro, também pode fazer o lado direito, inclusive contra o próprio Fluminense na Libertadores do ano passado. Ele faz um belo jogo
no Couto Pereira, jogando mais pelo lado direito do ataque do Grêmio, e eventualmente pode até jogar por dentro, como um meia, flutuando um pouco mais, por mais que eu não prefira ele nessa posição. Tá bom? Quando a gente fala de característica, o Soteldo, pessoal, é um jogador de boa velocidade, não é aquele super velocista, mas é um cara rápido, um cara ágil, principalmente. E uma coisa interessante que ele agregaria a esse elenco do Fluminense, que eu acho que poucos atletas têm isso, que é um jogo técnico um pouco mais refinado, mais capacidade de jogo no espaço curto. Eu acho que dentre os beiradas do Fluminense, somente o Keno, que é um jogador que também tem jogado pouco, por contraparte física, tem essa capacidade de desequilíbrio pelo lado do campo, você conseguir gerar um espaço, conseguir um drible curto, tá bom? Agora, a parte negativa do Soteldo é que ele tem tido muito pouco poder de decisão. É um cara que no 1 para 1 até consegue se sobressair em muitas oportunidades, mas tem mostrado uma séria deficiência na finalização, principalmente com a camisa do Santos, né? No ano passado pelo Grêmio ele até marca uma quantidade razoável de gols, mas nesse ano não marcou nenhum. Em 2023 só fez um golzinho pelo Santos, em 2022 também só fez um golzinho pelo Santos, então é um cara assim que tem tido dificuldade para balançar a gente. Mas na questão de velocidade, e principalmente o 1 para 1 ofensivo, eu acho que ele agregaria sim qualidade ao elenco do Fluminense. O Keno e ele têm uma capacidade parecida nesse sentido, mas eu acho que o Soteldo, por ser mais jovem e tal, acho que estaria até na frente do Keno nesse atributo específico que para mim o Fluminense tem pouquíssimo. No seu elenco, esqueci de falar, o Riquelme Felipe, claro, também tem essa característica, por mais que seja um garoto, tá bom? Dando sequência, pessoal, nessa parte mais de característica do jogador, falei muito da velocidade do Soteldo, vamos ver isso em números. Qual é o ponto de velocidade máxima do jogador? É um cara com intensidade, talvez para fazer o corredor defensivo? Na tela, para vocês verem comigo, uma pequena análise de GPS do jogador, tá bom? Estou comparando o Soteldo com o Canóbio, que foi um jogador que veio para ser o titular da posição no Fluminense, que tem jogado mais também da esquerda para dentro, né? Então, provavelmente o Soteldo e o Canóbio poderiam disputar a posição hoje, né? No elenco do Fluminense, mas que os dois também pudessem jogar pela direita. A gente percebe, pessoal, que o Canóbio é um jogador muito mais intenso do que o Soteldo, né? O metros por minuto não tem nem comparação. O Canóbio foi o principal extremo do Brasileirão do ano passado. Nessa métrica, o Soteldo não chegou nem a 100 metros por minuto em média. É um índice baixo para um ponta. Quantidade de vezes que supera 20 km por hora. Canóbio também, larga vantagem. O Soteldo ficou ali numa média razoável só, né? De piques de alta intensidade. Quantidade de metros, em média, num jogo que ele faz em alta velocidade, em alta intensidade, né? Que é 20 km para cima. Também, assim, o Canóbio quase o dobro do Soteldo. E na velocidade máxima, o Soteldo é um cara que consegue ter um sprint de velocidade um pouco maior que o Canóbio. Não está aí na tela, mas se a gente colocasse o Serna, ele também ganharia em todas as métricas, tá? Do Soteldo, inclusive na velocidade máxima, seria um pouco mais próximo do Soteldo. O Canóbio é bem superior ao Serna, também nesse sentido. Então, assim, o Soteldo é um cara menos voluntarioso, um cara que vai ter menos intensidade, ele vai jogar mais com a bola no pé, na parte do momento ofensivo do Fluminense. É um cara meio rebelde, assim, dentro de campo. A parte defensiva, ele vai passar longe de fazer o que o Serna e o Canóbio fazem, por exemplo, tá bom? Já deixou o like no nosso vídeo, fez no comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Estou um pouco improvisado aqui, vocês sabem da minha jornada agora aqui na gestão do Blumenau Esporte Clube, então não estou mais gravando no meu cenário. Raramente eu vou conseguir gravar de lá. Estou ficando mais aqui em Blumenau do que no próprio Rio de Janeiro, mas não deixe de dar aquela moral porque eu estou fazendo aqui das tripas coração para poder gravar o vídeo, beleza? Vamos ver, pessoal, como é que foram os seus números em outras temporadas? Bora lá. Pequeno histórico na carreira, umas 4 temporadas de Soteldo como atleta profissional. 2021, joga um pouco pelo Toronto FC e um pouco pelo Santos. 34 jogos, 25 como titular, 5 gols e 7 assistências. Aqui a maior parte do tempo foi pelo Toronto, tá? Não pelo Santos. Em 2022, volta para o Santos. 23 jogos, 11 como titular, 1 gol, 2 assistências. 2023, ano de rebaixamento pelo Santos. 32 jogos, 25 como titular, 1 gol somente e 8 assistências. Ano passado pelo Grêmio, 41 jogos, 32 como titular, 7 gols e 4 assistências. Então, na mão do Renato Gaúcho, no ano passado pelo Grêmio, ele foi um jogador razoável. Foi um time fraco do Grêmio no ano passado, mas ele foi sim uma peça importante. Bem ou mal, ele entregou 11 participações diretas para gol. O problema é que os seus últimos momentos pelo Santos não foram assim tão positivos, principalmente em 2022 e agora em 2025, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa possível contratação? Soteldo chegando para reforçar o Fluminense. Bem, galera, assim, se eu disser que eu não gosto do futebol do Soteldo, eu estaria mentindo, tá bom? Porque eu sempre fui um entusiasta do futebol do Soteldo. Eu acho que é um cara que, por mais que tenha algumas
debilidades físicas, é um cara que na parte do extracampo e muitas vezes acaba decepcionando. Também é um jogador que tem uma qualidade rara ali de drible, de 1 para 1, ofensivo, controle de bola, é um cara bem técnico, né, pessoal? O problema, assim, que a torcida do Fluminense está um pouco necessitada, com razão, nesse sentido de reforços que cheguem de forma unânime, né? Acho que o Fluminense na última janela trouxe muito jogador que compõe bem o grupo, aqueles caras que podem ajudar, mas nenhum para chegar e resolver. E eu acho que o Soteldo é mais um caso nesse sentido. É um bom jogador, eu acho que é um cara que, se fisicamente conseguir ficar em forma, que não vem conseguindo há muito tempo, não der nenhum tipo de problema extracampo, acho que na mão do Renato Gaúcho não vai dar. Também é um cara que pode ajudar. Eu hoje, se o Soteldo estiver em plena forma, eu acho que ele seria titular do Fluminense. Vejo ele hoje com mais condição que o Keno, um jogador melhor tecnicamente do que o Canóbio, então eu acho que ele estando saudável, ele seria titular hoje do Fluminense. Quer dizer que é um grande reforço? Não, porque o Fluminense, nessa de ficar trazendo, melhor do que o que está aqui, fica trazendo sempre jogador nota 6, 5,5, e não está conseguindo sair muito do lugar. Mas eu, Felipe, não sou tão crítico a essa conotação. Não chegou a ficar empolgado, mas também não vejo com um olhar tão negativo como eu vi um pouco nas redes sociais. Eu acho que é um cara que, na mão do Renato Gaúcho, pode ajudar. Se for o Soteldo do Grêmio de 2024, talvez não seja um grande reforço, mas ajuda. O Fluminense acho que entrega mais do que os pontos, principalmente do lado esquerdo do Fluminense. Vem entregando, o Serna está numa boa fase. É verdade, talvez ele brigasse por posição com o Serna, cada um a sua característica, mas pelo menos ele agregaria um pouquinho de jogo no espaço curto para o Fluminense, que não tem muito, vai depender demais de como ele vai estar mentalmente e principalmente na parte física, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!